E de bate-pronto, assim, ping-pong, anos 80, com quem você tocou nos anos 80? Pô, a brincadeira que as pessoas diziam, né? Quando perguntavam para mim, era assim, pô, é mais fácil dizer com quem ele não tocou, né? Que ele vai falar uns 3 ou 4. Mas eu toquei com Ney Matogrosso, Luiz Melodia, Zezé Mota, Marina, Lobão, Cazuza, Kiko Zambianchi, João Penck, seus miquinhos amestrados, Caetano, Gil, gravei com Paulinho da Viola, Alcione, Simone, Joana, Vinícius Cantuária, blá, blá, blá. Antes de eu E foi da primeira formação da Blitz também, ou não? Fui da primeira formação da Blitz, com Lobão, Júnior Romerit, Guto Barros, que era o guitarrista dos Ronaldos. Ronaldo foi pra guerra, aquele álbum do Lobão. E Lobão, eu de saxofone, então era Lobão, Júnior, eu, Guto, Evandro Mesquita e Ricardo Barreto. Ainda não tinham as meninas. Ainda fiquei um tempo, quase até a gravação do disco. Tenho crédito de arranjos no primeiro disco da Blitz. Um abração para o Zezão pelos arranjos. O que eu ganhei do Evandro. Aí, Evandro. Muito bom, muito bom. E a gente estava esses dias conversando, você contou que você estava na banda da Marina. Pode falar um pouco sobre isso. E conheceu o Caetano logo em seguida nesse contexto de um encerramento de uma turnê da Marina Lima. Exato. Que tá até hoje em turnê aí, voltou com Só tudo. um parênteses. Essa galera que foi a primeira Blitz, eu, Lobão, Júnior e Guto, nós 4, a gente backup para vários artistas. Inclusive o Lobão teve uma fase que ele estava... Se você ler a biografia dele, vai falar. Ele estava assim meio de lado, bababá, e duro. Aí eu chamei ele para tocar com o Luiz Melodia. Aí a gente chamou... Então, nós 4 tocamos acompanhando a Marina também. Inclusive, essa banda, que era Blitz, estava tocando com a Marina quando o Caetano veio dar essa canja. A história com o Caetano foi o seguinte: o pianista que tocava comigo na Zezé Mota era o Tomás Improta, que era da outra banda da Terra. E o Tomás vivia dizendo: pô, Zé Luiz, vou te chamar para gravar. E eu ficava meio assim, ressabiado, porque eu tocava ao vivo a Pampa e não tinha gravado. Aí não tinha gravado várias coisas, mas não tinha gravado assim. Pô, gravei com fulano, moro, pá, e caramba, gravou. Aí eu gravei, um pouco antes do Tomás me chamar, eu gravei com o Luiz Melodia, o disco Mico de Circo, com o arranjo do Valtel Branco. Inclusive, eu era um pouco protegido do Oberdão Magalhães, da Black Rio, e ele que me chamou para a gravação. Me lembro que eu gravei com Márcio Montarroz, Zé Carlos Bigorna, Bidinha, Serginho Trombone. Foi uma gravação incrível. E teve até uma coisa engraçada aqui, rapidamente, assim, no final da gravação, o Márcio Montarroz falou: esse cara é ponta firme, vem cá, meu querido. Tava difícil a leitura da gravação, aí eu, totalmente inocente, falei: tô acostumado a tocar baixo, Stravinsky, que tava muito simples isso pra tocar. O cara toca baixo, Stravinsky. Mas voltando pro negócio da Marina, aí o Tomás Improta me chamou para gravar com o Caetano, sacou? O disco Outras Palavras, que eu gravei Vera Gata e Jeito de Corpo, né? E também foi o naipe da banda Black Rio e eu. Aí, nessa história, isso foi outubro de 80, né? Aí, nessa história, o que aconteceu? Eu estava na turnê com a Marina, com esse grupo. Em São Paulo, o Caetano veio e deu uma canja com a gente, mas não teve muito assunto entre a gente. Ele veio, estava Rita Lee, teve o maior acontecimento. Rita Lee e Roberto Carvalho estavam na primeira fila. A Marina estava nervosa, não vou entrar, ai, quase chorou. Foi muito engraçado. E a gente: que isso, Marina, vamos lá. E a gente entrou, e ela teve que entrar, porque a gente começou a tocar a introdução. Daí, quando a gente chegou no Rio de Janeiro, a gente foi o último show da nossa última temporada do nosso turnê. Então a gente tocou aquele velho bom quarta a domingo no Teatro Ipanema. E no domingo o Caetano veio e deu a canja de novo com a música Nosso Estranho Amor, que era o hit composto pelo Caetano. Ó, manhinha! Pô, aquilo tava arrebentando no rádio. Aí a gente tocou e o Caetano deu a canja no final, né? Pô, foi super legal. E nesse dia eu fui pro camarim, né? Aí na porta eu fui sem camisa, achando que era uma gatinha. Pô, vão me dar bem. Aí, quando eu abro a porta, Caetano Veloso, aí eu: sorry, Caetano, desculpa, eu tava sem camisa. Não, sentou assim, com aquele jeito Caetano, aquela simplicidade e assim, generosidade.
falou, pô, achei o show lindo, e sabe que eu gosto de tudo que você fez em meu disco, e falou com o maior carinho. Aí ele disse, pois é, a Marina me disse que agora vocês vão parar, né? Eu falei, pois é, a vida de música é um desespero, né, Caetano? Agora a gente vai ter que procurar um emprego, né, cara? Porque não tem... Não, venha tocar comigo. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, você tocou no disco, é lindo. Arrume um trompetista e um trombonista. Esse negócio de metais está em voga por causa de Lincoln Olivetti. Venha, vamos. Aí, isso ele foi andando, né, velho? Aí eu falei, mas vem cá, como é que a gente faz pra... Aí ele falou, venha na praia amanhã, posto 9. Aí fui no posto 9 no dia seguinte e ele não sabia que eu conhecia o Guilherme Araújo. Falei, Guilherme, vem cá, deixa eu te apresentar. Já conheço, toca com as Zezé Mota. Já trabalhei com ele no Ney Matogrosso, porque eu havia tocado no lançamento do disco Bandido, que foi o primeiro do Ney, depois do Secos e Molhados. E tinha também trabalhado com a Zezé Mota e o Luiz Melodia, que eram também do Guilherme Araújo. Aí o Guilherme falou, olha, a road manager, né, não sei como fala aqui, a pessoa que vai na estrada... A produtora, no caso, A produtora, né, que vai na estrada com o Caetano é Márcia Alvarez. Passa lá no escritório. Eu saí da praia de sunga e sandália havaiana, fui no escritório do Guilherme, subi... Pô, entrei, quero falar com o Márcio Alvarez. Quem é? Eu falei, é o Zé Luiz. O Caetano já avisou. Não, o Guilherme já avisou, né? Aí a Marcinha veio já com um livretinho, todos os shows que a gente ia tocar, se tivesse cancelamento, se ia ter data, quanto ia pagar, aquela coisa toda. Eu falei, bicho, welcome to the big leagues, assim, foi o meu momento, assim, foi assim que eu entrei pro Caetano. Né? Bem um misto do suco de Brasil, né? Oportunidade e informalidade juntos, assim, acho. O business nessa época era um pouco assim, como é que você vê? Olha só, o Rio de Janeiro, né, assim, vocês todos estão aqui, você vê engraçado, cheguei aqui, o João já me conhecia de Nova York, o Rio de Janeiro é e tem essa coisa chinesa que fala, né, que diz assim, que a vida é uma montanha enorme, cada um escala por um lado, e às vezes você não vê os outros, mas se você é resistente, chega perto do topo, é bem estreito e todo mundo consegue se ver. E no Rio de Janeiro, quando você está trabalhando já num certo nível de show business, todo mundo se vê. Então, o que acontecia? Você está na praia, no posto 9, naquela época, estava todo mundo na praia. Pô, você falou com o Gal, ela está querendo gravar um disco, tá precisando de saxofonista, sacou? Caetano, vai ter, o Roupa Nova tá, mas não tem saxofone. Por que você não grava com ela uma música, entendeu? Assim, Baixo Leblon, entendeu? O Baixo Leblon era o... O network era ali, né? Tipo, a galera, tipo, exatamente, já tava lá. E telefone, não tinha computador nem social media. Neguinho era posto 9 era na Saída Braça. Guanabara. Era na Braça. Exatamente. Era exatamente isso. E na casa das pessoas, sacou? O Caetano tinha uma coisa muito incrível nessa época, durante a ditadura militar, que uma coisa que acontecia que era muito bacana é que aos domingos tinha um almoço na casa do Caetano, na Rua Peri. E nesse almoço tinha as moças vestidas de baiana e ele servia pratos típicos. Uma semana era cozido, uma semana era muqueca, uma semana era feijoada. E ali você encontrava Jorge Ben, Tim Maia, Luiz Melodia. Você encontrava todo mundo, cara. E pessoas da moda, Yes Brasil, Mauro Taubman da Company, sabe? Era uma fé, cara, sabe? As pessoas... Você sentava na mesa com uma pessoa, aí o cara... eu sou a Célia Biar, trabalho na novela, sabe? Assim, atores... pessoas muito bacanas, entendeu? Moraes Moreira, músicos, sabe? A articulação era muito natural, né? Exatamente. Nos espaços que as pessoas estavam e que estavam... E aquela história que o Milton fala, né? Nas Asas da Panerra, as coisas que só se falam na mesa do bar, porque naquela época você falava nos lugares, então, parecia que tinha um olheiro, cuidado, cara. Não, porra. Então, assim, no bar tava todo mundo meio... e podia falar. Na casa do Caetano, tá todo mundo... o cara fala, porra, que merda esse negócio, né? Sim. Não sei o quê. E é engraçado que o Caetano, tipo... ele sempre foi um centralizador, né? Ele sempre... Tipo, eu não conheço ele, mas... Sempre pareceu pra mim que ele é um cara que chama a galera, que faz eventos, que se preocupa com ecossistema. Agregador. Sabe? E ele Exatamente. foi um cara que tomou o cacete e foi, ele e o Gil,
assim como o Chico e o Vinícius de Moraes foram exilados, né? Porque o cara estava falando as coisas que Neguinho não queria dizer. E quando ele voltou, ele chill out, né? Ele ficou na dele um bocado, mas enquanto os homens exercem seus poderes, ele voltou com o bastão do beisebol dando na cara de Neguinho, entendeu? Sim. Não teve esse negócio de... Então, assim... E, ao mesmo tempo, um cara de uma generosidade incrível no que diz respeito a créditos. Você vê agora, recentemente, você estava até falando comigo, né? Ele falando, essa marcha caetaneada que o Gil batizou, daquele quero comer, ou do ele me deu um beijo na boca. E ele fala, inventei essa levada quando eu tocava com a banda, outra banda da Terra. Agora, recentemente, porque era Zé Luiz, Arnaldo Brandão, Vinícius Cantuário, Tomás Improta. Então, ele sempre é um cara que sempre foi assim, entendeu? No show dele...